Ok, bom dia. Meu nome é André Mafra, eu sou gerente de conteúdo de dados da Vivo. Peço desculpas em nome da Vivo, era previsto que André Mastrobuono, diretor de marketing estratégico da Vivo, viesse fazer essa apresentação. Infelizmente, teve um compromisso profissional e não pôde vir. Bom, vamos em frente. Nós vamos passar rapidamente um pouquinho sobre o posicionamento da Vivo, alguns cases de inovação que nós tivemos no último ano, alguns resultados em relação a isso e as novidades previstas aí pela Vivo nos próximos meses. Bom, a Vivo é uma operadora que tem hoje 23 milhões de clientes, está presente em praticamente todos os estados do país e está sendo colocada já como a 10ª maior operadora do Brasil. Isso mostra o potencial da telefonia móvel, não só no Brasil como no mundo. Nós temos hoje somente 28% de penetração nesse país e num mercado que vem se consolidando muito rapidamente e formando aí os principais grupos com a entrada de um novo player, provavelmente aí nos próximos meses, né? A fonte de inovação da Vivo está basicamente basicamente fomentada pelos serviços de dados, ou seja, os serviços que são utilizados através de plataformas multimídia, como SMS, MMS, Mobile Execution Environment e o WAP. Essa palestra foi preparada com o intuito de mostrar a convergência, principalmente de diferentes indústrias, além da telefonia celular. Eu estou comentando principalmente a indústria fonográfica, a indústria de comunicações, a indústria de informações, a indústria de cinema e assim por diante. Acho que foi feito um comentário ontem sobre o telesetor do infotenimento e nós acreditamos que é bastante por aí. Existe a telefonia celular, ela pode ser tanto uma ameaça quanto uma potencialidade para a exploração desses serviços, mas definitivamente a gente não pode entender que a telefonia celular não pode ser explorada para essas outras indústrias. Em relação aos serviços de dados, nós temos mais do que dobrado nossos resultados nos últimos anos. Como eu comentei anteriormente, é uma das maiores fontes que fomenta a inovação. E quando se fala de inovação, nós muitas vezes, e a gente aprende isso nos meios acadêmicos, que de cada 10 lançamentos, 15 lançamentos, 1, 2, 3 no máximo, dão certo. Nós sabemos disso, nós trabalhamos muito com pilotos, com tentativas, com explorações de mercado, e o que nós temos visto é que realmente existe uma demanda muito grande para esse setor. Bom, cases de inovação, nós preparamos 6 cases rapidamente para serem apresentados. São cases que representam o que foi feito daqui para trás, com resultados para compartilhar com vocês. Nós temos o caso do Vivo Downloads, o caso do download de vídeos, vídeo streaming, Hollywood Blockbusters, que são parcerias que nós fazemos com estúdios de filme, o Vivo em Ação, que é o nosso maior e mais recente exemplo de inovação, e o Vivo ao Vivo. Bom, em relação ao Vivo Downloads, o Vivo Downloads é uma plataforma de execução de aplicativos dentro da telefonia, dentro do telefone celular. Nós lançamos esse serviço há mais ou menos 1 ano e meio atrás, em março de 2003, na Telexpo, que ocorreu em São Paulo, e hoje nós já temos quase 170 aplicativos sendo disponibilizados para os nossos clientes baixarem no celular. Esses aplicativos variam desde jogos simples, passando por jogos multiplayer, aplicativos de entretenimento, como piadas, informações, receitas culinárias, vinhos, etc., passando também por aplicativos de e-mail, aplicativos de produtividade, como, por exemplo, tradução e assim por diante. Essa quantidade de aplicativos é bastante grande, pela força que a Vivo fez, obviamente, no investimento e na preparação dessa plataforma, e 2, pelo sucesso de modelo de negócio, ou seja, no momento que você prepara uma plataforma com flexibilidade de tarifação, com um modelo seguro que garante direitos autorais para os desenvolvedores e um modelo que, do ponto de vista do cliente, ele consegue baixar, executar, escolher o modelo de tarifação, se é mensal, se é limitado, da maneira como ele quiser, você tem uma grande demanda. E, por outro lado, você também tem uma grande oferta, que é o que mostra esse quadro, ou seja, os desenvolvedores
correm atrás desse tipo de coisa porque eles veem um modelo de negócio que está por trás. Dessa maneira, nós chegamos a atingir agora, no mês de maio, 1 milhão de downloads executados pelos nossos clientes. A base ainda de telefones que suporta esse tipo de tecnologia é pequena. Hoje nós temos entre 300 e 400 mil telefones celulares dentro da base de 23 milhões de clientes que consegue suportar esse tipo de funcionalidade, e nós temos uma penetração que muitas vezes beira os 60%, 70% de utilização em relação aos telefones compatíveis. Isso eu acredito que é o que mais prova o sucesso do modelo, sendo que no mês de maio nós atingimos 250 mil downloads. Um segundo case que para nós foi uma grande surpresa, porque foi feito para ser um piloto e teve uma demanda muito grande do ponto de vista do cliente, foi o lançamento do download de vídeos pelos telefones celulares a partir de setembro de 2003. Nós lançamos esse serviço através de 3 aplicativos que estão mencionados aqui, o Video Download, o Terra TV e o Spice Tips TV. O Spice Tips, acho que vocês podem observar, é mais voltado para o conteúdo adulto, digamos assim. E nós fizemos mais para testar o mercado, mais para entender como é que isso funcionaria. Mais uma vez, a base de telefones não era muito grande, e nós tivemos aí, num período de 6 meses, ou seja, de setembro de 2003 a março de 2003, mais de 500 mil de vídeos baixados. Para nós foi uma grande surpresa. Por quê? Porque a performance do vídeo nem era tudo isso. A performance do vídeo girava entre 4 e 5 frames por segundo. E nós não achávamos que a experiência do cliente utilizando aquele telefone celular ia ser tão interessante com aquele download em si. E a resposta foi exatamente o contrário. Através das nossas pesquisas, nós identificamos 2 pontos muito importantes. O primeiro é, o cliente tem interesse em ver informações através do formato de vídeo no telefone celular, primeiro ponto. E o segundo ponto é, o cliente tem uma curiosidade muito grande em saber como aquilo funciona, como aquilo se dá. Isso garante um sucesso inicial muito importante, porque a curiosidade gera o impulso, que gera o download em si, mas, obviamente, gera uma obrigação da operação da telefonia em garantir que esse serviço tenha cada vez mais conteúdo, cada vez mais qualidade e assim por diante. Só para comentar, o serviço de maior sucesso é o de conteúdo adulto. Bom, em relação a... perdão? Obrigado. Em relação ao vídeo streaming, nós lançamos em março de 2003, foi a primeira operadora do Brasil a lançar imagens em conteúdo real através do celular, ou seja, vídeo monitoring ou vídeo streaming. Existe uma discussão muito grande no mercado, acho que foi um pouco comentada ontem, em relação ao que é monitoramento e o que é streaming real. Nós entendemos isso como monitoramento, ou seja, são aplicações que, através da banda que você tem hoje, você consegue ter uma performance de 2 a 3 frames por segundo no celular e você consegue ver imagens em tempo real, digamos, do lado de lá, né, através do seu telefone celular. Nós lançamos 2 aplicações, o Vídeo Trânsito e o Olho Vivo. No caso, o Vídeo Trânsito foi lançado em São Paulo como piloto, de maneira com que o cliente possa observar em tempo real como está o trânsito nas principais ruas de São Paulo. Nós temos tido também bastante sucesso com essa aplicação e estamos pretendendo lançá-la em todo o Brasil. Essa aplicação, obviamente, ela utiliza câmeras que estão implementadas na cidade, né? E você tem uma necessidade muito grande de trazer o conteúdo dessas câmeras para um servidor que você consiga transmitir over the air para o celular. E aí nós temos uma parceria não só com a Telefônica, mas também com a Eletromídia, que prova essa convergência, não só em termos de telefonia, mas em termos de outros segmentos, que é o que eu estava comentando anteriormente. Então, um segmento que, por exemplo, é o segmento de câmeras de vídeo implementadas em cidades, utilizando a telefonia celular para expandir seus negócios. Bom, em relação aos Hollywood blockbusters, a Vivo tem bastante interesse, e isso tem sido fomentado muito por parte dos seus clientes, em ter conteúdos dos filmes no seu celular.
através, sejam eles trailers de vídeo, sejam eles imagens, sejam eles toques musicais, sejam eles quiz, sejam sinopse do filme e assim por diante. Nós iniciamos parcerias com os estúdios de filme iniciadas no ano passado, em dezembro. A primeira delas foi a do Senhor dos Anéis. E, na verdade, mais uma vez, foi uma tentativa em se perceber qual era a demanda para esse tipo de conteúdo. É um conteúdo muito apelativo, pois, quando um filme é lançado no mercado, você tem um apelo muito grande das pessoas indo nos cinemas, você tem uma comoção, digamos assim, no mercado, onde só se fala dos grandes blockbusters, dos grandes filmes, e nós queríamos testar como o telefone celular, que é um instrumento, é um acessório pessoal do cliente, poderia estar ligado a esse tipo de coisa. E o resultado, mais uma vez, foi bastante forte. Tanto é que, desde então, nós já fizemos parcerias com 6 filmes, sendo que o mais recente é o Homem-Aranha 2, que entrou ontem nos cinemas, e a gente brinca com algumas campanhas em relação a isso. O Senhor dos Anéis, agora em exibição no celular Vivo, pertinho de você. Com download de trailers, tons musicais, jogos, imagens e muito mais. Programão, hein? Ok. Em relação ao Vivo em Ação, o Vivo em Ação foi um projeto que foi desenvolvido nos últimos 12 meses dentro da Vivo, e era uma coisa que nunca foi imaginada na telefonia celular. Os jogos RPG, principalmente em internet, são muito famosos, têm um público cativo muito grande, e nós gostaríamos de fazer um teste em relação a isso. Foi desenvolvido um jogo que internamente é chamado de Wireless Game, mas para o público em geral foi chamado de Vivo em Ação, no qual nós fizemos uma gincana multimídia em que os clientes da Vivo poderiam estar participando de uma caçada para encontrar 4 protótipos de celulares, que era toda uma história de envolvimento, etc., através dos serviços da Vivo, ou seja, através de serviços WAP, através de serviços SMS, através de serviços MMS e assim por diante. Isso foi uma tacada de bastante agressividade, foi feita uma campanha de comunicação muito pesada e nós não tínhamos absolutamente nenhum benchmark, não só no Brasil, como no mundo todo, para se trabalhar com esse tipo de campanha, com esse tipo de promoção. Para nossa surpresa, o Vivo em Ação foi um grande sucesso, ele acabou na semana passada, nós ainda estamos computando alguns dados, mas ele teve quase 1,5 milhão de pessoas cadastradas e jogando, principalmente, no segmento jovem, de 10 a 20 anos, ou seja, clientes se cadastrando e procurando esses protótipos através dos serviços, participando, obviamente, concorrendo num prêmio que a gente estava oferecendo R$100 mil em barras de ouro, e com uma vontade muito grande em participar. O que a gente percebeu, principalmente através dos blogs, na internet fixa, na internet móvel, é que as pessoas se empolgaram, estavam muito animadas. Quando o projeto acabou no dia 23 de junho, eles pediam para ter uma segunda edição, para saber como é que ia ser a evolução, que protótipos eram esses, etc. Então, só para dar um exemplo, um pouco de ambientação. Um projeto foi sabotado. 4 protótipos de celulares sumiram. Isso é tudo que eu posso dizer. Se você está vendo esse vídeo, é porque alguma coisa aconteceu. Vivo em Ação, uma caçada alucinante e detetive. É você. São centenas de prêmios e recompensa final de R$100 mil. Cadastre-se já no site da Vivo ou envie torpedo SMS para 3030 com a palavra Vivo. E é interessante notar como o jovem se envolve a partir do momento que você cria toda uma esfera, todo um ambiente de competição, de caçada, etc., no qual ele pode se inserir, a exemplo do que é o RPG na internet fixa. Você pode clicar no meio dessa imagem? Exato. Só para dar um exemplo, como é a ambientação desse jogo.
Essa, obviamente, é a parte da internet fixa para trazer a ambientação do jogo. O jogo poderia ser jogado tanto na internet móvel, quanto fixa, quanto os dois, sem problema nenhum. Ele está pedindo uma senha para entrar num bar, que acreditam-se que um dos protótipos esteja escondido lá. E aí uma das pessoas dá essa senha. E aí esse é o bar, tem toda essa ambientação, etc. Ok, você pode voltar para a apresentação, por favor? Tá joia, obrigado. Bom, o sexto e último case é o Vivo ao Vivo, que nós lançamos em outubro de 2003. O objetivo disso é criar uma interface no telefone celular que facilite o nosso cliente a utilizar os serviços, não só de voz, como de dados, SMS, WhatsApp, MMS, o que quer que seja. Uma das maiores dificuldades que a gente tem visto é o cliente não sabe utilizar o serviço através do telefone celular. E eu acredito que a gente não precisa ir muito longe. Quantos de vocês utilizam diariamente o SMS, ou o MMS, ou o WhatsApp, e assim por diante? Quer dizer, no público jovem, nós temos um apelo muito grande, principalmente porque eles têm uma facilidade muito natural, digamos assim, de experimentar, de acessar esses serviços, coisa que não se aplica a todos os públicos dentro de uma base de operação do tamanho, por exemplo, da Vivo, de 23 milhões de clientes. Então, um dos objetivos em relação a isso é você, através de ícones, facilitar o acesso a estes serviços, de modo com que o cliente consiga facilmente acessar a caixa postal, ou mandar um SMS, ou enviar uma foto, ou acessar informações pelo app e assim por diante, de maneira com que o cliente perca a primeira barreira de entrada na utilização do serviço. Então, nós lançamos com 2 telefones celulares isso em 2003, estamos expandindo cada vez mais. O Vivo ao Vivo é um carro-chefe da Vivo em relação à utilização de serviços, é visto como se fosse um guarda-chuva de utilização, de modo com que o cliente consiga utilizar o serviço que ele desejar, independente da tecnologia que ele desejar, da maneira mais fácil possível. Aqui a gente tem... E eu acho que o grande exemplo, o grande resultado é demonstrado através desse gráfico que está do lado direito, no qual você tem o ARPU por funcionalidade de acordo com a tecnologia do terminal. Um terminal que é Vivo ao Vivo, e nós já temos hoje 7 terminais que são Vivo ao Vivo, tanto em gama alta, como em gama muito alta, como em gama média, etc., ele consegue ser até quase 300% maior do que um terminal que não tem todas essas funcionalidades, em relação a ARPU de serviços. Ok? Aqui algumas imagens de campanha. Em relação a resultados, esses cases de inovação têm trazido resultados muito bons para a Vivo. A Vivo, pelo fato de ser uma operadora que vem das principais antigas operadoras banda A, sempre foi vista inicialmente como uma operadora de muita credibilidade, de muita cobertura, mas também como uma operadora velha. E nós conseguimos reverter isso no último 1 ano e meio de trabalho. Pesquisa Exame, publicada recentemente, mostra que nós somos a operadora mais cool do mercado. Eu não sei muito o que significa isso, mas nós tivemos um destaque muito forte nessa pesquisa em relação ao público jovem. Nós somos líderes em top of mind, num mercado onde a concorrência tem aumentado muito pesadamente e aumentos, principalmente no que se refere ao aumento de investimento de mídia. Se nós compararmos o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, o investimento em mídia das operações celulares no Brasil praticamente dobrou, aumentou 70%. E o que é mais importante para nós, esse gráfico não dá para ler muito bem, mas existem 2 itens aí, é inovadora e tem a tecnologia mais avançada. A Vivo assumiu a liderança nos últimos 6 meses, a partir do final do ano passado, numa batalha que tem sido travada passo a passo entre as operações celulares. Bom, em relação a novidades,
A Vivo não gosta muito de falar sobre o futuro. Existe muita discussão sobre EVDO, sobre banda larga, sobre PTT, sobre localização a GPS. É óbvio que a Vivo está desenvolvendo, está investindo, está estudando esses tipos de serviço, esses tipos de plataforma. E o nosso objetivo, obviamente, é testar os produtos no mercado, é ver a aceitação deles e gerar modelo de negócio, gerar faturamento, gerar receita para o acionista. É isso, obrigado.